Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, decisão e casa cheia neste sábado na Arena Pernambuco. Santa Cruz vai lutar pela sobrevivência na Série D do Campeonato Brasileiro. E provavelmente, não vejo razão para ser diferente, vai contar com a estreia do argentino Ariel para dar uma reforçada e uma alegria a mais, quem sabe, ao torcedor do Santa Cruz na peça ofensiva. O argentino de 37 anos que foi contratado para, a partir de agora, no mata-mata, reforçar o time do Santa Cruz, que precisa desse atacante, entre aspas, desse sangue novo, dessa nova peça, para que possa revigorar a sua parte ofensiva, que tem sido o calcanhar de Aquiles nas últimas apresentações do Santa Cruz Futebol Clube, notadamente o Thiago Galhardo, que não vem bem, não vive uma das suas melhores fases com a camisa do Santa Cruz Futebol Clube, falando muito no bastidor, falando muito das coisas internas e políticas do Santa Cruz Futebol Clube, o que, sincero e honestamente, não interessa a nenhum jogador, as questões internas e políticas do clube pelo qual ele presta o seu serviço profissional. Então, parece que deu uma desfocada do campo de jogo e o Santa Cruz precisa desse reforço no ataque, o Santa Cruz precisa desta força, porque tão somente a vitória interessa, de preferência por 2 gols de diferença ou mais, para matar o jogo, para garantir a classificação nos chamados 90 minutos e não fazer o torcedor do Santa Cruz, que deve comparecer com cerca de 35 mil espectadores na arena, e se esse número se confirmar, vai bater o recorde da presença do torcedor do Santa Cruz como mandante na Arena Pernambuco desde 2014, quando tivemos mais de 34.700 espectadores, para ser exato, 746, que é o público recorde do Santa Cruz na Arena em novembro de 2014, no jogo contra o América de Natal, ironicamente também num sábado à tarde, como será neste final de semana. Resta saber se Thiaguinho também vai ganhar a condição. Thiaguinho pode não ser a 8ª maravilha do mundo como jogador profissional de futebol, mas está fazendo falta com aquela dupla de jogos do lado do Santa Cruz, com Giovani de um lado, Thiaguinho do outro, um revezamento sendo feito, e aí nesse revezamento, confundindo a marcação adversária. Todos sabem que para a partida deste sábado, o Santa Cruz tem que ser protagonista. O Santa Cruz tem que propor o jogo. O Santa Cruz tem que ir para cima do adversário. Claro, sem se descuidar do sistema defensivo. Um jogo equilibrado é o que precisa o time do Santa Cruz para essa decisão contra o Sergipe. Claro que o torcedor está confiante. O torcedor que praticamente esgotou os ingressos da arena, a parte que cabe ao Santa Cruz, ainda tem muito ingresso, evidente, vamos ter ainda a venda de ingressos até momentos antes da partida, mas o torcedor também fica um tanto quanto com o pé atrás, porque a queda de rendimento do Santa Cruz foi absurda, ninguém esperava uma queda tão acentuada, porque você oscilar com o futebol é muito natural, ninguém consegue ficar no topo o tempo inteiro. E os adversários também vão arrumando ali o antídoto, né, para dar uma segurada no adversário que vem muito bem. E o técnico Dico Uller, pernambucano, que comanda o Sergipe, de bobo não tem nada, conhece bem o futebol de Pernambuco, sabe como funciona a coisa envolvendo o Santa Cruz e a sua torcida, e sem dúvida nenhuma teremos muita emoção neste sábado, Arena Pernambuco, jogo às 17 horas, a sobrevivência tricolor, para não terminar
prematuramente a sua participação na Série D do futebol brasileiro. O domingo será com os demais representantes de Pernambuco e começando logo cedo, o Náutico no Estádio do Café, 11 horas da manhã no domingo, adversário com campanha muito parecida com a do Clube Náutico Capibaribe, já vinha no G8 há mais tempo que o Náutico. Para que se tenha uma ideia, o Náutico igualou a campanha com o Londrina depois de 3 vitórias consecutivas e na última rodada uma derrota do Londrina para o Ituano no interior de São Paulo. Então o Londrina é uma equipe que vem numa campanha perene, numa campanha até certo ponto tranquila, e pela projeção de pontos nesse momento da Série C, o empate entre eles no Estádio do Café no domingo vai dar a classificação, ou pelo menos atingir o ponto de corte da projeção para as duas equipes. O Náutico pode ter um pouco mais de dificuldade, tem alguns desfalques, alguns jogadores que estão fora para esta partida, mas o time está muito coeso, muito consciente do que precisa fazer. Pena que perdeu o Lucas, jogador recém-chegado, que deu uma vida muito importante ao setor de meio do campo do Náutico. Ele está fora por cerca de 30 dias, mas o técnico Hélio dos Anjos, junto com a sua comissão técnica, vai organizando a casa e o Náutico entra com muita tranquilidade. Essa aqui é a realidade. Depois de 3 vitórias consecutivas, o nível de confiança lá em cima, a equipe do Londrina precisa ser bastante respeitada e, sem dúvida nenhuma, logo cedo, no dia do papai, tem esse jogo do Náutico para se prestar atenção, para se observar. Repito o horário, 11 horas da manhã. O Central, também na Série D, a exemplo do Santa Cruz, vai a Lagarto buscar a sua classificação, a sua permanência, diferentemente do Santa Cruz. Tem a vantagem do empate, porque ganhou em Caruaru por 1-0, fez a sua parte como mandante, o torcedor do Central compareceu em bom número, incentivou, literalmente foi o 12º jogador da equipe do Central na partida contra o Lagarto, mas o Lagarto, mesmo jogando em Caruaru, mostrou que será um adversário osso duro de roer na partida do domingo, 4 da tarde, lá no Barretão. É um time muito bem organizado também, um time muito bem distribuído, sai muito rápido do setor de meio para o setor de ataque, mostrou isso na questão de contra-ataque. Agora vai mudar um pouquinho, porque vai ter que propor o jogo, terá que ser protagonista nesta partida, sair, né, para o jogo, buscar o resultado de vitória, porque o empate da Central, a vitória mínima com um gol de diferença vai para os pênaltis. Então o Lagarto precisa, para resolver nos 90 minutos, de 2 ou mais gols de diferença frente à equipe do Central. Vamos ver como se porta o time do Central, que diante do seu torcedor foi de muita entrega, de muita raça, de muita luta, disputou palmo a palmo cada espaço do campo e sem dúvida nenhuma precisará dessa raça jogando na casa do adversário. O adversário, mesmo com uma torcida pequena, mas barulhenta, e que deve incentivar a sua equipe na partida do domingo às 16 horas. O Retrô joga na Arena às 19 horas contra o São Bernardo, desafio enorme para o Retrô, numa situação absolutamente delicada do Retrô na Série D, na Série C do futebol brasileiro, tendo que vencer. O São Bernardo está numa campanha completamente oposta ao time do Retrô, não é? O São Bernardo briga por G8, o Retrô, o que lhe resta é permanecer na Série C, ou pelo menos lutar rediamente até o final, mas realmente está numa maré de baixa. O time comandado pelo Itamar Schulli tem muita dificuldade no momento para buscar resultados, para buscar vitórias, e o time do Retrô tem esse desafio frente ao São Bernardo, jogo das 7 horas da noite, mas tem que se superar. Fez 2 boas partidas contra o Bahia. É verdade que foi eliminado da Copa do Brasil na última quarta-feira, no meio de semana, mas
pelo menos fez um bom papel, né? Foi eliminado com dignidade da Copa do Brasil, mas na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série C, a situação é outra para o time do Retrô. E para fechar o domingo do papai e o fim de semana com os clubes de Pernambuco, o Sport é o último a entrar em campo. O jogo da noite do domingo em Porto Alegre. Primeiro, com uma expectativa de frente fria pesada, com média de 5 graus a menos do que está se acostumado para essa época. Então esse será o primeiro adversário do Sport, a adaptação a essa frente fria que o Rio Grande do Sul provavelmente viverá no final de semana. É verdade que o Grêmio de Futebol porto-alegrense não faz um grande campeonato, não faz uma boa competição até aqui, tem muita dificuldade, mesmo com a mudança para o comando do Mano Menezes, treinador histórico, campeoníssimo pelo Grêmio, mesmo com o Filipão na coordenação técnica, algo está faltando, algo a mais falta para o futebol do Grêmio de Porto Alegre. E o Sport, que vem, querendo ou não, numa certa ascendência, pode até atrapalhar a vida do time do Grêmio, porque a pressão na arena do Grêmio no domingo, às 8h30 da noite, é toda da equipe gaúcha, né? O Sport precisa se reabilitar no campeonato, isso é indiscutível, precisa vencer a sua primeira, mas toda a pressão está em cima do Grêmio, porque o sarrafo para o futebol gaúcho é bem mais alto do que o sarrafo para o futebol do Nordeste e especificamente nesta temporada para o futebol do Esporte Clube do Recife. Pode ter estreia na lateral direita, certamente a volta de Lucas Lima, mas simplesmente a volta de Lucas Lima não resolve muita coisa, precisa voltar o futebol do Lucas Lima, que sumiu, desapareceu nessa primeira divisão do futebol brasileiro e precisa voltar com urgência para que o esporte seja minimamente competitivo nesse difícil campeonato brasileiro e na situação vexatória que vive o rubro-negro da Praça da Bandeira. Meus amigos, deixa eu passar uma dica importante para você que acompanha nossos conteúdos todos os dias. Olha, quer anunciar sua empresa, o seu produto? Entre em contato conosco, é fácil, aqui pelo nosso e-mail que também é Pix, welaraújo@hotmail.com, que eu entro em contato com você o mais breve possível. Ah, tem o nosso Instagram também, é a dica legal para você seguir e também entrar em contato conosco. Anuncie sua empresa, anuncie seu produto.